Vamos falar um pouquinho a respeito de educação e porque a educação no Brasil é tão ruim, para não falar péssima. Basta olhar aí os dados, claro, sem nenhum tipo de manipulação e uma avaliação honesta, né? E aí vai ficar bem evidente isso. Porque, infelizmente, o Brasil ele vem passando já de longa data por um processo de desconstrução de valores, princípios. Isso é um processo de corrupção, porque você corrompe o propósito que algo tem, a função que algo deve exercer. E a corrupção ela é uma falha de caráter. E toda corrupção, no fundo, é corrupção de caráter. Não existe outro tipo de corrupção. E isso vem se dando, infelizmente, de uma forma pensada, não é o acaso. E quando você tem pessoas pensando em fazer isso, a gente tem que questionar e ver o quanto a nossa sociedade é doentia. Não tem absolutamente nada de saudável aí. Então, precisamos recuperar, né, o pensamento de qual que é o propósito de algo, qual que é a função que aquilo tem. A escola foi criada com um propósito para cumprir uma função. E qual que é esse propósito, essa função? É você ensinar, é ajudar as pessoas a desenvolverem habilidades fundamentais, importantíssimas, né? Ler, escrever, se expressar, né, claramente, corretamente, saber fazer cálculos, né, ter uma base, um conhecimento a respeito de história, de geografia, né, levar a sério aprender uma segunda língua. Nós estamos em 2025, até hoje o Brasil não leva a sério falar, desenvolver realmente uma segunda língua. Não é função da escola garantir direito contrário a isso. Ela tem que garantir o direito do que da pessoa aprender, desenvolver habilidades, né? Dela ser ensinada. Então não cabe à escola garantir o direito de ninguém, nenhum aluno, a usar drogas, ir lá para fumar, para agredir, para promover bullying, para quebrar, né? Só para ficar lá de repente jogando bola, né? Essa não é a função, o propósito para o qual isso é criado, e é colocado um alto investimento ali. Você imagina o seguinte: dentro da sala de aula, quem representa o Estado? Quem deveria representar o Estado? O professor. O professor, dentro da sala de aula, deveria ser o representante do Estado, e assim sendo, ele deveria ter a força do Estado sobre a sua mão. Mas ele não tem. Ele não tem autoridade basicamente nenhuma hoje. Olha que absurdo as pessoas quererem hoje colocar o professor e o aluno no mesmo nível. Isso é um profundo processo de desvaloração. Como você vai pegar uma pessoa que estudou, se graduou, se pós-graduou, muitas vezes fez um mestrado, um doutorado, e você quer colocá-la no mesmo nível de uma pessoa que está dando os primeiros passos? Você percebe, tirando um valor enorme da trajetória dessa pessoa, de toda a dedicação e esforço dela aí. Você está tirando dela o direito de ocupar um lugar que ela deveria acima, inclusive para ela ser admirada, né? Para ela ser valorizada, para que inclusive essa trajetória seja vista realmente como algo grande. Se eu estou ali como aluno, daí que meu professor fez mestrado, pós-doutorado, não importa, ele tem que estar aqui no mesmo nível que eu. Olha que coisa maluca, né? Aí você imagina um professor numa sala de aula, onde tem lá, né, a criança, aí tem uma criança que fica lá criando uma perturbação na sala de aula, né?
implicando, criando caso, tacando coisas ali. Aí o professor vai lá tentar, né, contê-la ali, ela vai gritar com o professor, vai agredir o professor, aí você chama uma coordenação, aí a coordenação tenta ali, né, conversar, mas a criança continua tendo aquele comportamento que se repete, você não consegue realmente contê-la. Aí você não vê uma ação, por exemplo, da escola, da gestão, em suspender essa criança, em chamar os pais para uma responsabilização, em, se for até o caso, expulsar a criança. Ai, que absurdo, vai expulsar? Sim, porque você precisa garantir dentro da sala de aula um ambiente pacífico, tranquilo, para que isso possa cumprir a sua função, para que as crianças possam se sentir seguras, tranquilas para poder aprender. Percebe? Senão você corrompe o valor, o propósito daquilo também. Quando você vai lá garantir o que não deve ser garantido. Você tira as coisas do seu trilho. Porque aí você imagina a criança que está lá passando por isso, ela fala, caramba, se o meu professor, que é um adulto lá, se o diretor, o coordenador, que são adultos, não conseguem, né, manter aqui um ambiente seguro, tranquilo, botar um limite nesse meu colega, ferrou, quem sou eu aqui? Quem sou eu aqui? Aí a criança fica desestimulada, ela se sente insegura, né, ela não vai ter um ambiente legal para ela poder aprender a estudar. Aí se ela pergunta alguma coisa, às vezes tem lá o colega que zoa ela, né, promove algum tipo de constrangimento. Se você não consegue educar, conter isso, você dificulta todo esse processo. E aí o Brasil não está caminhando, inclusive, para tornar as pessoas mais civilizadas, humanizadas. Então, é fundamental que as pessoas pensem sobre isso, questionem isso. Era muito bacana que os professores, quem é envolvido na educação, viessem aqui comentar e falar como que é a tua experiência. Porque tem um monte de professor aí que fica lá depois quebrado, adoece, né, fica mal. Por quê? Porque não tem suporte, não está tendo suporte da gestão, não tem suporte do Estado, não consegue lidar com isso, conter, não consegue ter ferramenta, instrumento para isso. E aí a escola perde a sua função, o seu propósito. Isso é péssimo, porque existe um alto investimento aí que está sendo perdido. E o Brasil, infelizmente, ele vem passando por um processo que está faltando adultos em todas as esferas. Está faltando adulto dentro da política, dentro do judiciário, na área da saúde, na educação. E quando eu estou falando aqui adulto, não é uma pessoa com idade, com 40, 50, 60 anos. É a pessoa com atitude de adulta. Que ela sabe a diferenciação do certo e do errado, e ela vai fazer o que é preciso, o que é necessário para manter as coisas no trilho, independente da vontade pessoal dela. O adulto, ele não tem que focar no que ele quer ou no que ele acha. Ele tem que focar no que é certo, no que é correto. Se ele está dentro de uma instituição que aquilo tem um propósito, um objetivo, ele tem que manter aquilo ali. Ele tem que ter uma conscientização mais ampla dos efeitos que as coisas têm e do certo e errado. Dentro de uma escola, cabe aos adultos proteger as crianças, proteger aqueles que estão ali, fazer esse processo ocorrer, né, entregar realmente aquilo enquanto a função, o propósito. Então eu deixo essa reflexão aqui, que todos nós precisamos fazer e recuperar essa visão em todas as esferas. Qual que é o propósito, o objetivo pelo qual isso foi criado e deve cumprir? Qual é a função que isso precisa cumprir? Valeu!